Paz do Senhor a todos. É com muito prazer que estamos aqui para ministrar a primeira aula sobre profetas maiores. Quero dar as boas-vindas aos alunos e a todos que ainda se matricularão, com certeza. E hoje nós estamos iniciando mais uma obra que cada um de vocês vão desenvolver e que o Senhor possa abençoar a todos vocês para que tenham um ministério próspero, frutífero e que possa glorificar o nome do Senhor. Nós estaremos iniciando com uma oração. Curva a sua cabeça, ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos por este momento aqui, ó Deus, para ministrar esta aula. Abençoa, Senhor, todos os alunos que estarão assistindo esta aula, que possam ser, ó Deus, instrumento de bênção para a tua igreja e para a glória e honra do teu santo nome e o crescimento do teu reino aqui na terra. Pai, louvamos o teu nome, pedimos a tua orientação, a tua bênção, que haja entendimento e compreensão da tua vontade para as nossas vidas. Oramos agradecidos, Pai, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, são 17 os livros proféticos, da Bíblia, dos quais 5 são considerados profetas maiores e 12 os profetas menores. E essa classificação de maiores e menores não é em razão da importância pessoal do profeta, mas ao tamanho do livro e à extensão do ministério exercido. Então, nessa unidade de estudo, estaremos estudando os 5 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, vamos à lição número 1. A lição número 1, nós vamos falar sobre o livro do profeta Isaías em si. O profeta Isaías é chamado o profeta messiânico porque viveu completamente imbuído da ideia de que seu povo seria uma nação messiânica para o mundo, isto é, nação mediante a qual um dia grande e prodigiosa bênção desceria de Deus para todas as nações, né, da terra. O Novo Testamento diz que Isaías viu a glória de Cristo e dele falou. Disso, acredito que nenhum dos alunos tem dúvida, porque, na verdade, o profeta Isaías foi um profeta muito conhecido, muito citado, é o mais citado no Novo Testamento de todos os demais profetas. Isaías viveu, então, dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sua vocação se deu no ano em que morreu o rei Uzias. Ele iniciou o seu ministério no ano 740 a.C. e finalizou o seu ministério em 687 aproximadamente a.C. Significa que teve um ministério com mais de 50 anos de ministério. Então, reza uma tradição rabínica que o pai de Isaías, Amós, que não é o profeta Amós, mas é o pai de Isaías, era irmão do rei Amazias. Neste caso, Isaías foi primo em primeiro grau do rei Uzias e neto do rei Joás, sendo, pois, de sangue real e membro da corte. O seu nome significa o Senhor salva. E ele escreveu outros livros que não chegaram até nós, uma biografia de Uzias, conforme nós podemos entender do que está escrito em 2 Crônica 26 e 22, e um livro dos reis de Israel e de Judá, conforme está lá em 2 Crônica 32 e 32. Foi historiador e também vidente. É citado no Novo Testamento mais do que qualquer outro profeta, como eu já disse. Ele era casado, tinha 2 filhos, cujos nomes representavam mensagens simbólicas à nação. Uma tradição talmúdica aceita como autêntica por muitos dos primitivos pais da igreja e declara que ele resistiu aos decretos idolátricos de Manassés. E o que está escrito em Hebreus 11:37, que afirma que houve quem morreu cerrado pelo meio, segundo a tradição, foi o profeta Isaías, que foi preso, imprensado em 2 planchas de madeira e cerrado ao meio, sofrendo assim uma morte penosíssima. Mas foi um profeta extremamente bem-sucedido, porque foi o profeta que mais apontou em detalhes para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com relação a uma curiosidade, o livro de Isaías
ele tem uma semelhança com a Bíblia. São 66 capítulos e a Bíblia 66 livros. A Bíblia divide-se em 2 testamentos, o Velho e o Novo, e o profeta Isaías também pode ser dividido na primeira parte com 39 capítulos e a segunda com 27 últimos capítulos. Então, a primeira parte de Isaías dá ênfase à lei e ao julgamento, né, e ao Messias prometido. A segunda parte dá ênfase à graça, à redenção e ao Messias presente. Interessante que a segunda parte do livro do profeta Isaías inicia com a profecia de João Batista, a voz do que clama no deserto, e encerra com a promessa de um novo céu, nova terra, conforme está lá no capítulo 66. Exatamente no centro da segunda parte do livro está o capítulo 53, que detalha a profecia da morte e ressurreição de Cristo. Como já observamos, o livro pode ser dividido, então, em 2 partes, mas não existe 2 autores, como vamos ver um pouquinho mais à frente. Bem, a primeira parte contém 4 blocos, que são os primeiro bloco, os capítulos de 1 a 12, o segundo bloco, os capítulos de 13 a 23, e o terceiro bloco, os capítulos de 24 a 35, e o quarto bloco, os capítulos de 36 a 39. A segunda seção compreende, então, os capítulos 40 a 66. E esta segunda seção do livro de Isaías traz algumas profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão do seu plano de redenção. Esta seção profética aponta tanto para os seus dias, como também para os séculos depois, e finalmente para alguns milênios depois até. Então, porque quem realmente fala no livro, quem é o inspirador do livro é Deus. E Deus anuncia o fim desde o princípio, como está lá no capítulo 46, versículo 10. Então Deus conhece o passado, o futuro e o presente ao mesmo tempo. Quer dizer, tudo está patente aos seus olhos e ao seu entendimento. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, como eu já disse, é um livro ou 2. Na verdade, certo erudito evangélico lamenta que o profeta Isaías não somente foi fisicamente cerrado ao meio, né, mas também, infelizmente, continua sendo cerrado em 2, teoricamente, pelos maus eruditos de nossos dias. Isso se refere, obviamente, ao conceito popular de que a segunda metade do livro de Isaías, dos capítulos 40 e 66, deveria ser denominada Deutero-Isaías, por ter sido escrito por um autor desconhecido que viveu 200 anos após Isaías. Durante 16 séculos não houve dúvida nenhuma com relação à unidade total do livro, vamos dizer assim, atribuído a Isaías. Mas, em 1775, Johann Duerdelen, escritor alemão, achou que o livro de Isaías teria 2 autores, sendo a metade final escrita por um profeta desconhecido. A razão básica de sua dúvida era a relação à autoria exclusiva de Isaías, foi exatamente o grande número de detalhes proféticos referentes ao cativeiro da Babilônia encontrados na segunda metade do livro. A vitória dos medos sobre a Babilônia e até o nome do rei vitorioso, Ciro, né, citado na profecia mais de 100 anos antes do seu próprio nascimento. Então isso assustou o ilustre erudito alemão, que não levou em consideração o caráter de Deus como grande eu sou, que conhece o passado, presente e futuro com absoluta perfeição. Então, além disso, o Novo Testamento também atribui as 2 partes do livro ao profeta Isaías. Propósito com que o livro foi escrito. Primeiro, confrontar a própria nação de Israel e as demais nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhes seus pecados e, consequentemente, castigo divino. Segundo, profetizar esperança à geração futura de exilados judaicos que seria restaurada do cativeiro e a qual Deus redimiria como luz aos gentios. E, então, em sua maior parte,
estão escritas em forma poética, né? As características do livro estão escritas em forma poética. E essa forma poética a gente não consegue observar no português, porque a poesia hebraica também não é semelhante à nossa. A poesia hebraica, ela faz um paralelismo, tem os versículos que tem montado na forma antitética, um fala uma coisa, outro fala o contrário, tem aquele que expande, né? O primeiro versículo fala uma coisa, o segundo expande e o terceiro, assim sucessivamente. Então a forma da poesia hebraica é totalmente diferente da nossa. A nossa, vamos dizer assim, se importa com a beleza fonética, com o som, e na poesia hebraica não tem essa característica. Então, também ele é chamado profeta evangélico, porque dentre todos os livros do Antigo Testamento, suas profecias contêm mais plenas e claras, vamos dizer assim, afirmações sobre a pessoa bendita de Jesus. Sua visão da cruz, no capítulo 53, é a profecia mais detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. E, em quarto lugar, a quarta característica, ele é o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Então, amados, nós queremos que você preste atenção, porque o livro de Isaías é um livro bastante completo, ele aborda desde a criação até o final dos tempos, né? Onde haverá novos céus, nova terra. Então é um livro bastante extenso, né, sua mensagem. Quinta característica é que contém mais revelação a respeito da natureza, majestade e santidade de Deus do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Então, o livro de Isaías refere-se a Deus como santo e todo-poderoso, aquele que julgará o pecado e a iniquidade dos seres humanos e nações. A sexta característica diz que Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, é o profeta da salvação. Ele emprega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais profetas do Antigo Testamento. Em sétimo lugar, a sétima característica é que Isaías faz frequentes referências aos eventos redentores da história de Israel. Aí ele tem referências sobre o Êxodo, conforme Isaías 4, 5 e 6, 11, versículo 15, 31 e 5, 43, verso 16 e 17. Também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, está lá no capítulo 1, verso 9, e a vitória de Gideão contra os midianitas, Isaías 9, 4, 10, 26 e 21, 28 e 21. Então, além disso, faz alusões aos cântico profético de Moisés, que está lá em Deuteronômio 32. Ele fala sobre ele no capítulo 1, verso 2, capítulo 30, verso 17, capítulo 43, verso 11 e 13. A oitava característica é que Isaías é, juntamente com Deuteronômio e os Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados e aludidos no Novo Testamento. Agora, amados, na verdade, o profeta fala de João Batista no capítulo 40, versos 3 a 5, e Mateus realmente cita esta mesma passagem em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3. Então, nós temos profecia e cumprimento. Também profetiza a respeito da vida e ministério de Jesus com inúmeros detalhes, né, que inclusive nós temos aí no livro, na sua unidade de estudo, um relato sobre a ciência da probabilidade, que mostra que é plenamente impossível ao homem, no seu natural, acertar com cerca de quase 1000 anos de antecedência o que, vamos dizer assim, uma profecia sequer, uma 8 profecia, diríamos assim, né? Mas está provado aí que a profecia, ela foi, vamos dizer assim, soprada, inspirada por Deus. Caso contrário, não teria tantos acertos, porque há mais de 60 profecias a respeito de Cristo. E este matemático aí calculou apenas 8 e encontrou realmente 1 elevado a
aliás, 1 em 10 elevado à potência de 17. Então, a possibilidade de realmente de acerto, né? Então, é difícil. Só com vamos dizer assim, a autoria plena de Deus acima, né? Atrás, por dentro, envolvendo todo o livro do profeta Isaías, para que a gente possa realmente entender tantos acertos na profecia do Antigo Testamento com relação à única pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, com relação às profecias de Isaías, nós temos 3 direções. Ele fala sobre Israel, as nações vizinhas, né, as demais nações, e ao Messias. Esses 3 pontos são os principais pontos da profecia de Isaías. É bom dizer aos nossos queridos irmãos que a profecia não é um livro fácil de ser interpretado. Nós temos, por exemplo, no capítulo 7, versos 14 a 16, o profeta Isaías falando com o rei Acaz sobre um medo que ele estava realmente sentindo de uma combinação entre Israel, reino do norte, e Damasco, capital da Síria. A Síria e Israel combinaram fazer um ataque contra Israel, mas não foram bem-sucedidos. Mas o medo do rei Acaz, ele estava tremendo de medo, não somente ele, mas o povo judeu, vamos dizer assim, como um todo. E o profeta Isaías foi lá para profetizar e dizer para ele que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, né? E esta virgem que ele se refere seria a sua noiva com quem ele casaria. E o filho seria o filho dessa relação entre ele e a sua noiva depois que casasse. E este menino recebeu o nome de Emanuel, e ele disse que quando esse menino aprendesse a falar papai e mamãe, essas 2 nações de que o rei estava com tanto medo, elas seriam realmente desbaratadas pela Assíria, cuja capital era Nínive. E isto ocorreu exatamente 3 anos depois, pois essa palavra foi citada no ano 735 e realmente Damasco foi pilhada em 732 e a Samaria, capital do Reino do Norte, foi destruída em 722 a.C. Então, cumpriu literalmente o que o profeta disse dentro de 2 anos, 3 anos, por aí assim. Agora, a verdade é que aquele menino recebeu o nome de Emanuel. Ele era o Emanuel tipo, que realmente o profeta, sem ter consciência, estava falando do Emanuel, que é Jesus Cristo, Deus conosco, que realmente libertaria o povo. Aquele Emanuel tipo, que era o menino que nasceria, era o Emanuel tipo, libertador, né, que traria a libertação daquela opressão que estava acontecendo contra Judá. E Jesus é o grande libertador que libertaria a humanidade dos seus pecados. Então, nós temos a profecia aí a respeito de Jesus, mas o profeta não está falando diretamente para Jesus, e sim falando de um tipo de Jesus que viria para libertar o homem dos seus pecados. Bem, Sião inviolável. Os líderes mundanos, por não confiar em Deus, faziam alianças com as nações ímpias, conforme está lá no Isaías 28, 14 e 15. Mas o profeta os advertia, falando que deviam confiar em Deus, que havia assentado a pedra angular em Sião, conforme está lá em 28, 16, que na verdade redundava numa referência direta ao Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular que os edificadores rejeitaram, mas foi feita a pedra principal de esquina, a pedra que sustenta o edifício. Então, amados, as nações inimigas em seus dias oprimiam a Israel. Na ótica profética, são vistas unidas no propósito de buscar ao Senhor, isto num futuro. Na verdade, convertidas ao Senhor, conforme está lá em Isaías 19, 21 a 24.
Como muitas dessas nações sequer existem, significa que elas representam as nações do mundo que serão regidas pelo cetro do Rei Eterno no milênio, quando o Senhor tiver estabelecido o reino milenar. Agora, amados, o cumprimento das profecias. Vamos pensar um pouquinho nesses cumprimentos. Muitas das suas profecias receberam um cumprimento, diríamos assim, incompleto durante a sua vida. Por exemplo, a destruição do exército assírio, né? Nós temos essa profecia cumprida, né, de imediato. Mas temos profecias que levaram 700 anos, por exemplo, a respeito de Cristo, quase 1000 anos de antecedência. E a expressão servo do Senhor no livro de Isaías, que estão bem presentes nos capítulos 40 a 66, é uma referência direta ao Senhor Jesus também. O próprio Senhor referendou esta palavra profética quando cita na sua palavra em Marcos capítulo 10, verso 45. Agora, com relação aos métodos, Isaías era um erudito, residia na capital, tinha penetração palaciana, mas Deus o usou, né, de vários métodos. Tinha uma família profética, sua esposa era profetisa, os nomes dos seus 2 filhos eram proféticos, né? Tinham um grupo de fiéis discípulos, conforme está lá em Isaías 8,16 e 29,11. Usava também um método moderno conhecido como outdoor, está lá em Isaías 8,1, 30 e versículo 8. E demonstrava a palavra profética por representação, conforme está registrado no seu livro, capítulo 20, versos 2 e 3, andando descalço e nu, para representar algo, vamos dizer assim, com relação ao seu povo. E, queridos, ele tinha uma família profética, né, como nós já falamos, e com certeza tudo o que realmente diz a respeito da sua esposa e dos filhos, o nome que coloca nos filhos, era uma profecia para o povo de Deus. Ele atuou com versatilidade como um reformador social e religioso, porque pregava justiça e piedade, e como estadista precavido, não se restringia aos limites de sua nação e nem ao tempo da sua geração. Quanto à teologia, no livro do profeta Isaías, na sua chamada, a revelação da glória do Senhor e os atributos da majestade e santidade causaram-lhe uma profunda impressão em seu espírito, e isso redundou numa estreita comunhão com Jeová, de maneira que ele não somente pregava uma confiança no Senhor, mas a convicção com que falava sobre Deus e a sua vontade era tão grande que ousava dar como sinal de cumprimento de suas pregações algo que somente uma ação direta do Todo-Poderoso podia realizar. Nós temos o exemplo da cura do rei Ezequias, que ele pergunta para o rei qual o sinal que ele queria, né, para ter a certeza de que havia sido curado. E ele pergunta para o rei se ele queria que o relógio de Acaz avançasse em 10 graus. E o rei disse, avançar não, mas retroceder. Ele disse, tá bom. Ele orou e o relógio de Acaz retrocedeu 10 graus. Então Deus fez vamos dizer assim, a rotação da terra, né, retroceder para que pudesse provar para o rei que Deus estava falando e não era apenas o profeta. A palavra vinha de Deus para o rei. Então, na verdade, o profeta tinha uma confiança em Deus como ninguém. Os capítulos 40 a 66, embora o tema desenvolvido nessa parte do livro seja o servo do Senhor, às vezes é Israel que é referido como tal. E às vezes também se está falando a respeito de Cristo,
que é visto, né, o servo que é visto distinto dele. Nós temos as referências e os alunos podem ler a Bíblia e analisar esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Então, nós queremos chamar a sua atenção para esta mensagem do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta evangélico, o profeta que mais falou sobre a salvação, sobre a pessoa de Jesus, sobre os detalhes do nascimento, vida, morte. É interessante que a profecia, ela traz umas características que não é comum nos nossos dias. Por exemplo, no capítulo 49, versículo 2 do profeta Isaías, ele registra como se Jesus estivesse falando. E ele diz que Deus, né, havia feito ele como uma flecha limpa e havia escondido na sua aljava. Então, ali está falando da pessoa de Jesus. A aljava era uma bolsa de couro que o caçador ou o guerreiro daquela época enchia de flechas para atirar. E, em geral, eram pessoas peritas, né, ao atirar flechas, e o objetivo principal era sempre acertar a mosca. Então, Jesus é tido aí como uma vara, uma vara que foi, vamos dizer assim, tirada, limpada e feita uma flecha para ser atirada. E, com certeza, esse atirador é Deus, que não erra o alvo. E ao atirar, né, ao enviar Jesus, é como se ele estivesse mandando uma flecha e acertaria na mosca, pois a Bíblia diz que na plenitude do tempo, no tempo exato, na hora certa, Deus enviou o seu Filho. E Jesus acertou a mosca da história da humanidade. Porque hoje, quando vamos nos referir a qualquer fato da história, nós somos obrigados a dizer que tal fato aconteceu antes de Cristo ou então depois de Cristo. Então, Cristo veio no momento central da história da humanidade. Então, ele acertou a mosca. E Deus, que não erra, né, acertou a mosca e acertou também a todos nós que recebemos a Cristo. Nós fomos acertados, né, também no centro da nossa vida, com a mensagem de salvação e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus nos conceda a graça para entender alguns pontos da profecia, que é bastante importante. A Bíblia também diz, o profeta Isaías, né, que no capítulo 42, se a memória não falha, a respeito de Jesus que viria e ele não quebraria a cana trilhada e nem apagaria o pavio que fumega. Então aqui está dito que ele também não faria alardes na sua palavra na praça, que Jesus, ele fazia o milagre e alertava as pessoas que não contasse nada a ninguém. Então Jesus não era um sensacionalista, né, que queria aparecer. Não, Jesus veio humildemente e fez muitas coisas quase que de forma imperceptível às pessoas que foram beneficiadas. Um exemplo é o casamento das bodas de Caná, em que Jesus imperceptivelmente fez um milagre quando mais necessitava aquela família, que estava realmente envergonhada por ter acabado o vinho. Mas Jesus estava lá e ele não disse assim, olha, eu vou fazer um grande milagre. Jesus não fazia alarde. Ele fez o milagre, beneficiou aquela família e esse milagre representa realmente, foi o primeiro milagre que Jesus fez durante o seu ministério e representa a primeira coisa que Deus quer que aconteça na vida de todas as pessoas que conhecem a Cristo, têm um encontro com Ele, que é exatamente a transformação radical. Ele transformou a água em vinho, representando que Ele quer que haja uma transformação na vida de todas as pessoas que creem no seu nome. Um detalhe importante é que quando a profecia diz que ele não quebraria a cana trilhada é aquela que passou pela primeira vez na moenda.
e ela liberou uma quantidade de caldo, né? Mas ela ainda mantém dentro dela, depois de trilhada, uma quantidade de caldo. E isto fala de doçura, né? Então, essa cana trilhada representa o homem que foi criado perfeito, mas o pecado feriu, machucou o ser humano, mas o ser humano não foi destruído totalmente. Então, Jesus veio para restaurar, ele não veio para quebrar, acabar de quebrar, ele veio para restaurar a cana trilhada, restaurar a doçura da vida. Na verdade, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida só é possível quando temos um encontro com a pessoa bendita de Jesus. Também está escrito que ele não apagaria o pavio que fumega. Na verdade, o pavio que fumega, aquele pavio que não tem uma chama, mas tem uma fumacinha e tem fogo ali no pavio, e ele não veio para apagar, mas ele veio para restaurar a chama, ele veio para reacender. Então, Jesus veio para restaurar as nossas vidas, e nós glorificamos a Deus e tributamos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor por esta tão grande obra que ele realizou por nós, através do seu Filho, na cruz do Calvário, fazendo expiação pelos nossos pecados e restaurando a nossa vida, que estava realmente arruinada pelo pecado que entrou na raça humana lá no Jardim do Éden, e realmente o pecado, como diz a Bíblia, entrou por um homem e passou a todos os homens, de sorte que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e, portanto, fazer esta grande obra que só nós que conhecemos a Cristo sabemos, conhecemos e podemos falar dessa grandeza, da magnitude da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Portanto, o profeta Isaías, ele profetizou 7 séculos antes de Cristo e, no entanto, ele viu realmente a grande obra, ele contemplou, através da sua profecia, embora profetizasse inconscientemente a respeito de Cristo, mas, no entanto, foi Deus que usou para trazer a todos nós esta profecia, esse vaticínio, a respeito de Jesus Cristo. Portanto, quando você estuda o livro do profeta Isaías, você vai deparar com mensagens importantíssimas, porque ele não fala somente a respeito de Cristo, ele fala a respeito de Deus, fala da natureza de Deus, ele aborda sobre a salvação, ele aborda sobre a escatologia, ele é um profeta completo. Então, o livro do profeta Isaías precisa ser realmente estudado e pensado, meditado, porque a grandeza da sua mensagem é incomparável. Ele foi o profeta que mais falou a respeito de Cristo e acertou detalhes impressionantes sobre a bendita pessoa de Jesus Cristo. Então, nós louvamos a Deus por este livro, desejamos a todos os alunos que mergulhem no livro do profeta Isaías e os demais profetas também, mas nós iniciamos o profeta Isaías por estar na ordem cronológica do livro, colocado em primeiro lugar, logo após os livros poéticos. Então, nós sabemos que a grandeza de Deus é imensurável. Deus é um Deus infinito, e nós somos finitos. Nós não podemos conhecer tudo a respeito de Deus devido à nossa finitude, Mas Deus, de acordo com a Bíblia, é um ser infinito, que conhece tudo a nosso respeito, e embora nós conhecemos muito pouco a respeito de Deus,
apenas aquilo que nos foi revelado. E o que foi revelado, segundo o apóstolo João, foi para que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, possamos ter nele vida eterna. Então, que a graça do Senhor seja com todos os queridos irmãos e que possam realmente desfrutar da maravilha das profecias bíblicas em nome de Jesus. Aqui encerramos esta palavra e estamos nos preparando já para a segunda lição que vamos estudar sobre o profeta Jeremias, que foi o grande profeta chamado profeta chorão, que profetizou sobre o cativeiro e foi um instrumento que Deus usou para trazer o povo de volta a Deus, mas a idolatria e a rebeldia do povo era tanta que o profeta não foi bem sucedido no sentido de ser ouvido pelas pessoas, né? Mas ele foi muito bem sucedido porque acertou realmente o que falava, né? O que ele profetizou foi o que aconteceu e nós vamos analisar este livro do profeta Jeremias na próxima aula. E vamos estudar realmente os demais profetas maiores e depois, logo a seguir, estaremos estudando os profetas menores, que são 12 profetas e são 12 livros e nós vamos estudá-los logo assim que encerrarmos o primeiro livro. Logo após o encerramento deste livro, você vai fazer uma prova que é com relação ao livro do profeta Isaías. Cada livro nós vamos submeter os alunos a uma prova para ser aprovado, né, no curso que todos estão inscritos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.